Oi, meus amores, eu sou Helena Reis, pode me chamar de Lê, tá? Que eu gosto. E estou aqui novamente, gente. Eu acabei de gravar um vídeo sobre os fenômenos astrológicos que estamos passando agora, né? Dos eclipses, mas eu fiz só a parte 1, porque ficou lá quase 40 minutos, e aí depois eu faço a parte 2. Mas eu senti, assim como ontem, quando eu terminei o vídeo que eu tava fazendo, né? Sobre a introdução ali da série das Chamas Gêmeas, eu senti no coração de gravar um vídeo de tarô, né? Então agora vou fazer a mesma coisa, tá? E ontem o vídeo cortou, né? Ficou sem som, cortou o som por conta do microfone. Hoje eu nem tô com o microfone, mas o outro vídeo que eu fiz agora, eu esqueci de colocar o microfone e saiu ótimo o som. Então eu vou fazer sem mesmo hoje, tá? Para não correr o risco de acabar a bateria de novo. Então, gente, o que eu pensei em fazer hoje aqui, né? Que tipo de jogo? Eu trabalho com tarô mais voltado, assim, para o tarô terapêutico, tá? Porque eu gosto de trazer clareza, né, do que tá acontecendo, do que tá no oculto, do que tá ali, qual que é a raiz da questão, etc. Quem já jogou comigo sabe, assim, que... Assim, é muito complexo, muito aprofundado, é muito detalhado, e assim, também trazer um direcionamento ali pra pessoa, né, do que fazer a partir dali e tal. Então, esse jogo que eu vou fazer aqui é um jogo que eu criei que chama Laços Invisíveis. E é um dos jogos mais solicitados, assim, tipo, o pessoal gosta bastante. Então ele é voltado para quem está afastado, tá? É um jogo de amor, para amor. E para quem está afastado da pessoa amada, ou pode ser afastado fisicamente, ou afastado emocionalmente também, assim. Às vezes vocês até moram debaixo do mesmo teto e não conversam, sabe, tem aquela coisa fria, você não sabe o que passa na cabeça do outro, o que ele sente, o que ele pretende fazer, para onde está indo essa relação, né? O que você pode fazer a partir dali. Então, assim, esse jogo Laços Invisíveis é para esses tipos de situações, tá? É para amores afastados, né? Como eu até coloco, Laços Invisíveis é para... um laço que, né, a gente tá mesmo estando longe da pessoa, a gente tá ali conectado, né, de alguma forma. Então, assim, quem faz esse meu jogo, né, que gosta bastante, normalmente eu faço 1h30 de jogo. Então, aqui eu não sei quanto tempo que eu vou fazer, vou tentar fazer mais curto do que isso. Mas quem quiser depois marcar uma consulta, tá? Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. Depois, mais pra frente, eu vou colocar mais informações na descrição. Mas ainda é tudo muito novo, então acho que pelo menos o Instagram tem que estar ali para vocês entrarem em contato, caso vocês queiram. Então, assim, esse jogo é muito legal, tá? Quem quiser, assim, na própria energia, porque quando a gente faz um jogo particular, é exclusivo para você, né? Aqui eu vou fazer uma leitura coletiva, então, assim, precisa ter discernimento, pegar para você só o que toca de verdade no seu coração, que você fala, nossa, essa mensagem é para mim. O que não serve para você, joga pro universo, deixa pro coleguinha, tá? E se você sentir logo no começo que não tem nada a ver com a sua história, sabe? Então, se você quiser continuar assistindo, pode continuar, mas assim, não força, tá? Não força. Então, vamos lá. Vou começar aqui o jogo. A primeira coisa que eu vejo, né, nos Laços Invisíveis é como tá a energia da relação, tá? E aí eu tenho um monte de oráculos aqui, eu vou usando muito de forma intuitiva. Eu vou começar com esse aqui, que é um voltado para romance, tá? Então, só pra gente entender a energia da conexão, mas eu vou tirar algumas outras para complementar ainda, falando sobre energia, tá? Chamando sua alma gêmea. Suas orações, suas afirmações e suas visualizações ajudam você a trazer a pessoa de volta. Olha só. Então, assim, tem gente aí que tá
manifestando a pessoa amada, assim, você tá orando, fazendo algum tipo de ritual, visualização, sonhando com esse momento, e aqui tá falando que tá dando certo, tá? Bom, então vou deixar essa cartinha aqui separada por enquanto. Vou tirar desse que eu tirei também no outro jogo que eu fiz ontem, que também é um só voltado pro amor, tá? Ontem eu falei que eu achava que era oráculo do amor, mas eu acho que é mensagens de amor. Vamos ver. Situações de terceiros. Aqui vem falando que tem pessoas influenciando, tá? Essa conexão. Então, assim, vocês estão afastados, vocês não têm contato. As suas orações, como foi falado, né? As suas mentalizações, elas estão funcionando, a pessoa tá sentindo lá, tá? Tá se sentindo atraído, tá lembrando bastante de você, enfim. Mas tem pessoas influenciando nessa conexão, tá? E a que eu não vejo de uma forma positiva, né? Porque às vezes algumas pessoas podem influenciar ajudando ali e tal, mas não, aqui tem que tomar cuidado. Inclusive no vídeo que eu fiz ontem, que talvez esse daqui vai ser uma continuação do vídeo de ontem, ou um complemento, uma continuação mesmo, né? Porque provavelmente vai, talvez, para a mesma egrégora que foi ontem. Então, assim, e ontem eu falei no vídeo que era necessário uma proteção espiritual, até que eu falei que eu faço mesa radiônica e tal, para essa situação. E assim, é necessário porque tem outras pessoas aqui envolvidas. Olha só, eu vou ler aqui para vocês, ó. Outras pessoas podem estar interferindo nesse relacionamento e diminuindo todo o seu potencial. Fique alerta. Tá vendo? Desde ontem eu falei, fica alerta, tem que fazer alguma limpeza, corte energético, algo nesse sentido, tá? Infelizmente, é muito comum que outras pessoas tentem dar opiniões ou mesmo intervir na tentativa de mudar a direção de um relacionamento. É uma tendência do ser humano estar sempre pronto a opinar e a julgar o comportamento alheio, ao mesmo tempo em que tem dificuldade para resolver suas próprias questões internas. Outras pessoas, por inveja, ciúmes ou simplesmente porque não conseguem lidar com a própria infelicidade, só querem mesmo destruir sua relação. É bom ouvir a opinião de familiares e amigos em que você realmente confia. Mas reflita sempre e analise cada opinião ou sugestão cuidadosamente e lembre-se de que a última decisão deverá ser sempre sua. Então aqui vem muito também para você, que às vezes pode estar deixando outras pessoas influenciarem, mas eu sinto que é mais a outra pessoa, tá? Mas também é isso, gente, também pode inverter uns papéis, pode estar espelhado, pode ser com você, que eu tô falando assim, né, não é sobre outra pessoa, às vezes é você aqui, que tá mais envolvido, né, tem influências de outras pessoas, se deixa levar por opiniões, aí você vai adaptando, tá? A leitura coletiva é assim. E também eu vou falar, eu vou colocar no gênero feminino como se você fosse uma mulher e a outra pessoa fosse um homem, mas não se apeguem a gênero, porque senão vai ficar muito difícil pra mim eu falar toda hora ele ou ela. Entendeu? Então, assim, como eu sei que a maioria do público é feminino e eu também sou mulher, e aí fica mais fácil eu falar como se você estivesse aí assistindo e fosse uma mulher, tá? É só mais por questão de ficar mais prático, assim, mais fácil de falar, tá? Senão fica muito confuso. Então, vamos lá. Eu vou ver com o tarô também qual que é a energia dessa conexão. Eu vou pegar esse tarô da Fraternidade Branca, que só tem arcanos maiores. E vamos ver dos arcanos maiores o que vem aqui como energia dessa situação. É um momento de mudanças. Aqui é a roda da fortuna. Então, assim, vocês estão passando por uma grande transformação. Eu acho que é para as mesmas pessoas do vídeo de ontem. A roda da fortuna fala de uma mudança muito brusca. Também tem muito a ver com o momento astrológico que estamos vivendo. Falei lá no outro vídeo, quem não viu, dá uma olhadinha.
E tem muito a ver também com destino, sabe? Com conexões destinadas, que às vezes está no momento de alinhar, né? E de novo, tem muito a ver com esse portal que vai trazer muita coisa para a luz e vai trazer a nossa verdade à tona, né? Então aquele chamado da alma, as conexões espirituais, porque o ego não vai não vai ter tanto poder, sabe, como tinha até então. Não quer dizer que algumas pessoas vão conseguir desapegar facilmente aí de algumas questões muito voltadas pro ego e tal, mas vai estar mais favorável, tá? A gente seguir o chamado da nossa alma. Então essa carta eu vejo muito como isso, tá? E aqui no fundo de deck a gente tem a libertação. Olha que legal. É a torre. Aqui vem como libertação. Tá vendo? É aquele caos que liberta. Tem alguma situação vindo abaixo. Eu não sinto que é só uma situação também, mas eu sinto que é uma desconstrução até de crenças, sabe? Quando, tipo assim, é um despertar espiritual. Quando a pessoa começa a ver as coisas de uma outra forma e fala, caramba, tipo, tudo desmorona. Tipo, aquela estrutura que eu ergui, que eu fiquei tão apegado todo esse tempo, tipo, tá desmoronando e eu tô acordando que isso daqui foi só ilusão, sabe? Por que eu fiquei fazendo nesse lugar com essa pessoa, nessa situação? Não faz nenhum sentido. E aí, olha só, a gente tem aqui o 6 de copas. 6 de copas não. O número 6, que é os amantes, tá? Ou também chamado de namorados ou enamorados em alguns decks. E aqui vem como o amor. Então, assim, né? Aqui fala de escolhas. Então, é como se fosse assim... A roda girou, ciclos kármicos estão ficando para trás, situações desafiadoras. A torre vem para derrubar tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que não faz mais sentido, tá? É o dedinho de Deus na nossa vida. Quando a gente não faz o que tem que ser feito, a torre vem e contribui, né? Fala assim, ó, então tá, não tá fazendo pelo amor, vai ter que ser pela dor mesmo. Não é uma carta fácil, não é uma energia fácil, não. Porém, é muito necessário. Tá, então assim, é o dedinho da espiritualidade agindo naquela situação e colocando as coisas abaixo. E aí, então, a partir disso, né, a pessoa decide, acorda pra vida e vai querer viver esse amor. Então, assim, tá muito parecida com a outra leitura, de certa forma, mas aqui a gente vai aprofundar mais. Ó, que apareceu aqui a estrela, a ponte estelar, tá vendo? Ó, olha aqui, ó, tá vendo? É como se a pessoa tivesse se conectando mais com o divino, né? Provavelmente ela estava muito no ego, no materialismo, muito racional, muito na ilusão, sabe? Vivendo situações ali perto de pessoas mascaradas, sabe? Quando, tipo assim, você não tá no seu lugar, mas você vai levando, se acomoda naquilo. Então aqui é como se essa pessoa estivesse sendo chamada mesmo, sabe? Você está sendo chamado e a pessoa tá naquele momento de, como que eu não vi isso antes? Tirando a venda dos olhos. Enfim, então, agora a gente vai ver os pensamentos dessa pessoa, tá? Em relação a você. Tomar um cafezinho, né? Então, vamos lá, os pensamentos da pessoa amada. Agora. Ó, gente, esse vídeo é atemporal, tá? Então, assim... Se você estiver vendo 6 meses, 1 ano depois que eu gravei, tá servindo, porque vai chegar pra você no momento certo, tá? Mas nesse momento que você tá ouvindo, é o momento que a pessoa tá pensando, né? Assim, é como se fossem os últimos pensamentos que a pessoa teve em relação a você, tá? Não precisa ser exatamente agora, mas assim, os últimos pensamentos que essa pessoa teve em relação a você. 6 de espadas, ou 6 de espadas fala de uma transição. Tá vendo o que eu falei? A pessoa tá já com as malas prontas, tá vendo? Parecido com outra leitura, de novo. Ela pensa em você, assim, como se fosse assim, eu preciso fazer essa mudança na minha vida, eu já decidi que eu não quero mais continuar onde eu estava, não dá mais para eu continuar naquele contexto, já estou me retirando disso, mas ainda... ainda tá escuro pra mim, ainda
ainda tem um certo medo, sabe? Porque aqui, ó, tá vendo que ela tá até com a cabecinha baixa, o mar tá meio agitado, tem uns corvos aqui, né? O tempo meio fechado. Então é como se ela tivesse passando por uma transição, mas não tá sendo fácil, tá? É aquilo, é a torre com 6 de espadas. Então a pessoa tá, tipo assim, eu já sei o que eu não quero, eu não volto para aquilo, tô decidido. Mas ainda tá confuso, ainda tá doendo, enfim, torre, né? Caos que liberta. E esse 6 de espada sempre fala da pessoa procurando por uma terra firme, águas mais tranquilas. Então, assim, estou navegando, não consigo ver a terra firme lá do outro lado, né? Porque tô aqui no meio do mar, mas eu tô confiante, tipo assim, não dá pra eu voltar pra trás. Então, assim, eu já decidi. Eu tô aqui agora pra chegar lá no outro lugar. E esse outro lugar, como a gente tá falando de pensamentos da pessoa em relação a você, é te encontrar. Só que assim, então é como se fosse assim, estou saindo de uma situação e eu estou indo encontrar o meu amor, né? Estou decidido, mas ao mesmo tempo tô com medo, ainda tá escuro, ainda tá turbulento. Aqui, por mais que fala de espadas, que é um naipe que fala da mente, a gente tem bastante água, né? E a água fala das emoções. Então, assim, as emoções estão muito tumultuadas, turbulentas, né? As águas turbulentas. Vamos ver mais uma de pensamento? A pessoa tá pensando muito. Pensando muito em você. Ó, o valete de copas, ou pajem de copas, né? Ele também saiu no outro jogo. Saiu. Ou seja, é um apaixonado, né? É um cara romântico, apaixonado, tá lembrando, tá pensando, tá lembrando dos bons momentos, tá sonhando. Mas tem uma... É como se fosse assim, né? Nossa, eu queria tanto viver isso com a pessoa, tipo, sabe? Fica sonhando. Nossa, quando será que eu vou conseguir viver isso? Quando será que a gente vai conseguir concretizar essa situação, essa relação? Mas ao mesmo tempo tem uma certa imaturidade, um medo, né? Como eu já tinha falado, de se entregar. Não sabe muito bem como entregar isso, sabe? O pajem de copas fala muito disso, né? Ele tá parado. Então, assim, tá parado, pensando, tipo assim, nossa, fico me imaginando com ela, né, ou com ele, enfim. Mas, assim, ainda não consigo fazer um movimento direto, né, pra pessoa. Tá fazendo um outro tipo de movimento, que não deixa de ser até você. Ou até mim também, porque eu também recebo essa leitura. Pra nós. Sentimentos agora. Vamos ver, sentimentos do ser de luz. Olha, é uma pessoa que se sente muito bem com você. É como, tipo assim, imagina, ele olha pra vida dele e fala, meu Deus, onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Olha, assim, sabe, as pessoas não têm nada a ver comigo, eu não tô feliz. E aí essa pessoa lembra do quanto que você... quanto que a sua companhia era agradável, o quanto que você fazia bem pra ele, e pretende muito viver isso, né? E ver você como uma pessoa também que tá nessa energia. Então, assim, ou a pessoa te observa nas redes sociais, se for possível isso, pode ser que stalkeia de algum fake, alguma coisa, caso seja bloqueado e tal, mas antes a pessoa não te observa nas redes sociais, é a própria energia mesmo, sabe? É como se a pessoa sentisse que você tá bem. E isso causa um pouco de insegurança também, porque assim, a pessoa pode achar que te procurando, você vai assim, falar, cara, quem é você na fila do pão, sabe? Tipo assim, como se você estivesse muito bem, enquanto a pessoa tá lá, né, vivendo um caos lá. E isso também tem muito a ver com as dinâmicas que chama gêmeas, né, gente? Divino feminino desperta primeiro, tal, passa por muitas curas e... Lei de cura, essa carta aqui apareceu. Aqui o pajem de ouros fala de uma nova oportunidade. Ó, pajem de novo, tá vendo? Pajem de ouros, pajem de copas. É uma energia de maturidade, é uma energia de... eu quero, mas eu não sei o que fazer.
Não sei por onde começar. A página de ouros é uma carta que fala de uma grande oportunidade. Tipo assim, nossa, eu vejo esse relacionamento, eu vejo essa pessoa como uma baita oportunidade, como um potencial muito grande de ter um relacionamento sério, firme, estável. E aqui, mas peraí, eu tava falando uma outra coisa antes. Ah, tá, da dinâmica que se chama Gêmeos. O divino feminino desperta primeiro, né? E aí, quando a gente, né, vou falar a gente, que eu também tô nessa dinâmica, quando a gente solta, né, entra na fase do soltar, da rendição, começa a focar em outras coisas, né, consegue chegar lá mais próximo do amor incondicional, é quando o bonitinho lá desperta mesmo, tipo, por que eu tô vivendo isso? O que eu tô fazendo na minha vida? E aí, tipo, o jogo dá uma invertida, assim, né? Porque daí realmente a pessoa vê você como uma pessoa que tá muito bem, enquanto ele tá lá passando algumas, né, dificuldades, assim, atravessando, né, um momento mais difícil e, como eu falei, passando por uma torre também, né? 4 de espadas, ó, no sentimento da pessoa, fala que ela está num processo de recuperação. O 4 de espadas vem depois do 3 de espadas, né? O 3 de espadas fala de traição, de dor, de uma pessoa ferida emocionalmente, sabe? Não só emocionalmente, mas assim, com pensamentos muito negativos. Então, essa pessoa já passou por isso e ela tá no momento de recuperação. É como se fosse assim... Tá, beleza, essa é a minha história, eu passei por determinadas coisas, mas não tem como voltar atrás, fazer diferente, então como eu posso aprender com isso, né? Mas tá ali, ó, como se fosse num ninho, assim, né? Se acolhendo, buscando entender melhor. Então, assim, tá ali no 4 de espadas, ao mesmo tempo, ó, o 6 de espadas. Então, tô me recuperando e já decidi que eu não quero continuar nessa situação que me causou tanta dor, né? Aqui eu não quero ficar. E, enfim, e também tem muito uma coisa da pessoa compreendendo mais também sobre a conexão de vocês, tá? Porque o 4 de espadas também fala disso, assim, de um momento que a pessoa tá colocando a cabeça no lugar, sabe? Tá tranquilizando, entendendo mais as coisas, tá? É como se fosse uma carta que fala de uma pausa necessária, uma recuperação, como eu falei, e até uma certa meditação, sabe? A pessoa ficar lá, tipo, pensando em tudo que passou, o que não quer mais passar, o que quer a partir de agora, né? Tem muito a ver também com o momento que estamos desse eclipse. Ó, amanhã, aliás, provavelmente eu vou postar, já deu meia-noite, já passou da meia-noite, tô aqui de madrugada fazendo. Por isso que eu tô aqui com o meu cafezinho, ó. Mas assim, provavelmente eu vou postar no dia 21, que é bem no dia do eclipse. Então, quem vê no dia 21, é isso, é sobre isso. A gente tá bem nesse momento mesmo de um grande divisor de águas. Mas quem vê depois também vai conseguir entender que talvez foi porque estamos nesse momento, né? Isso daí também contribui muito. Bom, a gente vai ver agora... Deixa eu pensar aqui. Tá. Eu tinha pulado uma coisinha que eu faço nos meus jogos. Eu vou tirar passado dessa conexão, de onde vocês estão vindo, tá? Como assim, de onde vocês estão vindo? Né? É como se fosse assim, a energia anterior a que vocês estão hoje, assim, tipo, uma coisa que tava vibrando mais no campo de vocês um tempo atrás, e não tem, quando a gente fala passado, não tem como dar um tempo específico, tá? O tempo é muito relativo, até porque é uma leitura coletiva. Mas assim, um segundo atrás é passado, né, gente? Então, assim, por que eu gosto de ver o passado aqui no tarô? Porque a gente entende a origem de muitas coisas. Tipo, vai vir passado, presente e futuro, né? Uma tendência pro futuro. E aí a gente vai entender a mensagem que o tarô, né? Que a espiritualidade quer passar agora. Então, assim, vocês vêm de um momento de 10 de espadas, ou seja... 10 de espadas é finalização de ciclo. Eu sinto que esse 10 de espadas fala de um passado mais recente. Porque, assim, vocês passaram, provavelmente, né, já um afastamento lá atrás. Mas depois desse afastamento, teve muitos conflitos e dores emocionais e muita coisa acontecendo. E aqui fala como se fosse assim, isso chegou ao fim.
tá? Na conexão de vocês, né? Até então as outras cartinhas que eu tava tirando da pessoa em relação a você, mas sobre a conexão de vocês, vocês concluíram um ciclo, tá? O 10 de espadas, então eu sinto que ele é muito recente, assim. Falando, ó, vocês concluíram um ciclo. E vamos ver como que tá agora, né? Então, o momento atual, depois desses 10 de espadas. Saudade. Os dois estão com muita saudade um do outro. Então, assim, se você falar, ai, não tô com saudade do passado, não quero mais essa pessoa, então provavelmente o vídeo não é pra você. E aqui fala de duas pessoas que estão pensando muito uma na outra, com muito carinho, com muito amor, lembrando de bons momentos, boas conversas, né? E o quanto que era leve. Vamos ver qual que é o desafio, o maior desafio dessa conexão no momento. Ó, é o avanço, né? Esse é o maior desafio. Tipo assim, pegar as rédeas ali e falar, vambora. Vamos fazer isso acontecer. É o movimento, né? Porque é aquilo que eu falei, né? A pessoa tá ainda lá no Pajem de Copas, tá no 4 de Espadas, tá passando pela roda da fortuna, a torre desmoronando, tem uma transição aí de um lugar para o outro. Então, o desafio é o carro. É assim, qual que tá sendo a dificuldade para vocês ficarem juntos hoje? É o movimento, tá? É subir nesse carro e falar, agora vamos embora. Entendeu? Equilibrando luz e sombra. Aqui a gente tem um cavalo branco, cavalo preto. Fala muito de equilíbrio, né? De integrar, né, a luz e a sombra, e como eu disse, né, pegar as rédeas da própria vida. Provavelmente essa pessoa talvez estava sendo manipulada de alguma forma por outras pessoas, por outra pessoa, e como a gente está vendo aqui da conexão, talvez você também, não precisa ser exatamente no campo amoroso, mas alguma situação que estava travada na tua vida e que precisa dar andamento. Então, assim, tanto a pessoa quanto você precisam sair de uma zona de conforto, que muitas vezes a gente fala, né, conforto, que é desconfortável, na verdade. Precisa sair de uma situação cômoda. Falei certo? Nossa, buguei agora. Sair de um comodismo, né, de algo que tá ali, tipo, acostumado com aquilo, tal, tipo, ai, nossa, eu precisava tanto fazer outra coisa, precisava tanto fazer um movimento em relação a isso, mas estagnou. Então, os dois precisam movimentar e não necessariamente em direção ao outro, tá? Mas trazer movimento pra vida, de tipo assim, chega de ficar deixando as vozinhas negativas da minha cabeça falarem mais alto, ou seja, meu ego ferido, né, controlar a minha vida. Eu quero eu vou pegar o controle agora da minha vida, né? Eu sou protagonista da minha história. Não vou deixar mais na mão de outras pessoas ou ficar agindo muito a partir do meu medo ou deixando de agir, né? Por conta de medo, de crenças, enfim. Então, esse é o desafio de vocês. Então, pensa aí, né, qual que é o que na tua vida que tá estagnado, independente dessa pessoa. O que tá parado, que você precisa de colocar movimento, e que você já sabe que você precisa colocar movimento. Eu vou dar meu exemplo, eu sempre dou. Meu é esse aqui, ó, de estar aqui no canal do YouTube. Anos que eu tô sentindo esse chamado, anos que eu tô enrolando. E agora eu sinto que destravou. Então pra mim, assim, isso era uma baita dificuldade. Não deixa de ser, ainda é desafiador. Mas eu tô levando minha luz e minha sombra junto. Tipo assim, vambora. Mesmo com muitos desafios, mesmo com várias coisas querendo me atrapalhar, sabe? Mesmo minha mente querendo me sabotar, eu falei, não, eu vou mesmo assim. É sobre isso o carro, tá? Eu vou mesmo assim. Não vou esperar o momento perfeito, não vou, sabe? Eu vou. E o momento perfeito, ele vai... Perfeito, né? Perfeito também é um exagero, né? Que eu luto contra o perfeccionismo, então não vai ter um momento perfeito. Mas assim, as condições mais favoráveis, elas vão aparecer no meio do caminho. Se a gente ficar parado aqui, ó,
não tem como mudar. Tem que pegar, né? Pegar a estrada. Ou, né, não necessariamente pegar a estrada, mas fazer acontecer. O que tá aí emperrado na tua vida? Porque na outra pessoa tem também o que tá emperrado na vida dela, só que você que tá escutando não tem como fazer pelo outro, né? Então faz sua parte e confia que o outro tá fazendo a dele. É importante a gente confiar. Vou ver aqui tendência futura. Gente, eu não trabalho com previsão do futuro, assim, como uma sentença, sabe? Tipo assim, nossa, vai acontecer isso, não tem saída, e se prepare, sabe? Não, porque eu não acredito que tenha um futuro, como que eu falo? Imutável, assim, sabe? Uma coisa que, tipo, nossa, é isso e pronto. E ainda mais numa leitura coletiva, sabe? Falar, olha, gente, que legal, vai acontecer isso. Tipo assim, tem uma grande tendência, tá? Por exemplo, no outro vídeo eu falei, olha, muito provavelmente essa pessoa não vai aguentar, vai acabar te procurando, e aí até coloquei no título lá, ele está decidido a te procurar. Mas o que significa isso? Ele está decidido hoje, agora, a te procurar. Não é assim, ele vai te procurar. Ele está decidido no presente a te procurar, tá? Então, assim, aqui é uma tendência futura de acordo com o que está acontecendo agora, né? Então, assim, como que a gente pode... Porque a gente consegue, sim, ver o futuro no tarô? Porque o futuro está sendo construído agora. Então, assim, hoje a gente planta sementes para colher amanhã. Então, assim, por exemplo, eu dei esse exemplo do carro. Quanto mais você movimentar a sua vida e a pessoa lá dela, através do livre-arbítrio de vocês também, porque é o poder de decisão, mais rápido acontece alguma coisa interessante aí pra vocês, né? Mas vai variar muito aí de pessoa para pessoa também. Então, vamos ver o que a gente pode esperar, que é uma grande tendência, né? É como se fosse assim, o que tá vindo na sua direção, o que tem... a partir do que tá acontecendo hoje, o que a gente pode esperar, né? Mas aí lembrando, a gente pode plantar novas sementes, a gente pode mudar os hábitos, fazer várias coisas, inclusive se a gente não gostar da tendência. Olha que bom, né? Vamos ver tendência aqui para essa conexão. Adoro. Ó, Hierofante, o Papa. Então aqui é uma coisa quase assim. Esse daqui praticamente eu posso dizer que é muito provável mesmo de acontecer. Por quê? Porque é um arcano maior. Assim como o carro. Então assim, é um chamado muito forte. Então como é um arcano maior, o arcano maior é uma carta espiritual, né? É como se fosse uma das principais do tarô, assim. Então, como a gente tá falando do Papa, que né, que vem como hierofante, a gente tá falando de algo muito espiritual. Então, se tá na tendência futura, aí já não é uma questão só do livre-arbítrio da pessoa, é uma coisa que é como se fosse assim, olha, a espiritualidade vai intervir nisso, entendeu? O que a gente vai fazer a partir dessa intervenção é a mesma coisa da torre. A torre pode desmoronar na nossa cabeça e aí cada um vai lidar de um jeito diferente. Como eu falei, falei em outro vídeo, eu hoje em dia tenho consciência, né, das coisas que vão acontecendo. Então, assim, claro, eu sofro também, eu choro, eu tenho medo, todas as coisas, assim, emoções negativas, mas ao mesmo tempo eu tenho consciência que eu tá passando por aquilo por algum motivo, sabe? Então, aí eu consigo lidar melhor, né? Então, assim, cada um vai lidar de uma forma. Então, o que eu vejo aqui é que a espiritualidade vai abençoar, sabe? É como se fosse assim, a espiritualidade vai conspirar a favor dessa relação, tá? Vai ficar cada vez mais forte o chamado, vai ficar mais forte cada vez mais o despertar da consciência, né? Ou a expansão da consciência, tá? E o Hierofante também é uma carta que fala de compromisso, de contrato, de casamento. Então, assim, tem uma tendência muito boa, sabe? E que, como eu disse, mesmo que não tenha movimentos, por enquanto, da pessoa, nem aí num futuro próximo, sim, a espiritualidade vai, isso é fato, a espiritualidade vai tá ali, ó, abençoando, colocando todas as circunstâncias, assim, a favor, porque é o que a espiritualidade
pode fazer isso, né? Ela não pode fazer as coisas pela gente, mas ela mexe uns pauzinhos aí para que as coisas aconteçam, ou não. O que mais? Tendência futura. Ó, tá vendo? Vou até tomar café. Qual pode ser um problema? E aí, é aquilo que eu falei, aqui é uma tendência, e olha que legal, a gente pode tirar uma carta de conselho para ver como não passar por isso. Porque aqui tem uma questão de, tipo assim, ó, tá vendo? Tem é o 4 de copas é insatisfação. Então, aqui tem uma taça toda colorida, né? Como se fosse uma taça, assim, cheia de amor. Então, assim, é aquele amor de vocês. Então, assim, nossa, o amor ofertado, tá vendo? Tem uma mão aqui, ó, ofertando. Eu tenho que colocar assim por causa da luz ali, ó. Tem uma mão aqui no cantinho ofertando essa taça. Então, como se fosse assim, a própria espiritualidade abençoando, entregando. Olha só, vocês estão prontos para viver isso, mas ou você ou a pessoa não conseguem ainda ver. Ou os dois. Mas assim, eu não sinto que vai ser por muito tempo não, tá, gente? Eu recebi uma mensagem aqui. Tá. Então, assim, aqui eu vejo muito mais como um alerta, tipo, cuidado pra não ficar com pensamentos muito negativos, ficar vibrando muito na falta, na tristeza, e não conseguir ver o potencial disso, sabe? Mas, de novo, eu vejo muito como um alerta, né? Que, tipo assim, ó, se não fizer os movimentos necessários, não vai conseguir olhar pra isso, vai ficar só insatisfeito. Mas uma coisa é fato também, a vida vai ficar muito sem graça sem essa pessoa, sabe? Porque é como se fosse assim, eu não tô enxergando esse meu amor, eu tô olhando pra outras coisas, eu tô olhando pra taças vazias, pras coisas negativas, ou seja, tá tudo tão sem graça, sabe? Eu tô sentindo muito forte o chamado, mas com essa carta aqui fala de uma insatisfação. Vamos ver o que mais. Cara, mas é isso. Aí aqui entra de novo a espiritualidade. Tipo assim, por quê? Aqui não é o arcano maior, mas é uma carta de fogo, né? Elemento paus. Aliás, naipe de paus, elemento fogo. Fogo é espiritualidade. Então, assim, a espiritualidade vem, age aqui, e vem e muda também. É como se fosse assim. Essa carta também veio no outro jogo lá. Pra mim, vem muito uma energia de um vendaval, assim, sabe? Tipo, que tira as coisas do lugar, mas que é pra reorganizar. Bem energia de Yansan, sabe? Uma coisa assim que vem assim. Então, a tendência é aparecer sim essa energia, mas a espiritualidade eu falo, não, vamos sair disso. Tá vendo? É o que eu falei. A espiritualidade consegue fazer uns movimentos aí, mas mesmo assim a gente não pode ficar lutando contra, porque a gente pode fazer isso. No livre-arbítrio, né, é o que permite a gente a bater o martelo, né? Por exemplo, pode ter um monte de coisa linda na minha frente, pode ter tudo apontando para eu ir para esse caminho, que tudo favorece para esse caminho, e tem um outro aqui que dá tudo errado, mas eu tenho o livre-arbítrio para escolher. Só que com muito movimento espiritual, tipo, é como se você... Cara, é quase impossível, é que não tem como falar que não existe o livre-arbítrio, né? A gente sempre tem que considerar isso, mas é como se o livre-arbítrio ficasse assim, tipo... Não vai ter muito como competir com essa força espiritual, sabe? Tem que lutar muito, tem que ser muito teimoso. Mais uma tendência futura, né? Ó, finaliza bem aqui, ó, tá vendo? Aqui fala de estrutura, casamento... também veio no outro jogo, celebração. Então, assim, vocês estão indo para esse lugar, tá? Estão indo para um lugar de maior estabilidade. Assim, eu sinto que é aquilo que eu falei, esse amor vai falar mais alto do que as vozes da cabeça ou de outras pessoas, né, que ficam opinando, enfim. Vou ver agora o que a pessoa pretende fazer, né, em relação a você, porque aqui a gente viu uma tendência para a relação, né? Agora, o que a pessoa pretende fazer. E aí, gente, de novo, intenção da pessoa, o que ela pretende fazer não significa que ela vai fazer. Mas então, por que é importante a gente ver isso? Porque é o que tá
ela tá querendo fazer agora, entendeu? Então é muito provável que ela faça. Mas não tem uma garantia, até porque aqui a leitura é coletiva, né? Gente, eu tenho muita responsabilidade. Eu não acho legal, sabe? Ficar falando, ai, ele vai ficar criando expectativa demais, sabe? Temos que ter pé no chão. Mas assim, aqui tá muito favorável, tá? Então vamos ver a intenção, as intenções. Então, né? Quais são as intenções dessa pessoa em relação a quem tá ouvindo? Nossa, gente. A torre. Então, assim, ó, tá vendo? Já tá passando pela torre e a pessoa quer, tipo assim, então ela vai agir a favor, ela quer agir a favor dessa torre. Tipo assim, beleza, as coisas estão desmoronando na minha vida, tá um caos e eu vou aproveitar pra fazer a limpa mesmo, sabe? Eu vou tirar tudo aquilo que não presta, eu vou desconstruir muita coisa, sabe? Então, assim, eu vejo a pessoa, sabe, até meio bem enérgica, assim, sabe? Com muita energia pra querer, quase que brava, assim, sabe? Querendo liberar situações da vida dela, tipo, ai, chega, sabe? Tem uma energia assim, chega dessa situação, ó. Aí a pessoa fica, ainda tá vendo? Porque as coisas são mais lentas, assim, né? Não é uma coisa tão rápida. Ter paciência, né? Paciência é difícil falar pra pessoa que não tem paciência, ter paciência, né? Mas assim, ó, é muito bonito, porque assim, ó, a torre com o eremita, ó, 2 arcanos maiores, a pessoa é como se fosse assim, eu quero desmoronar mesmo, eu quero colocar tudo abaixo, eu não aguento mais essa situação, e eu quero ficar um tempo comigo mesmo, né? Refletindo sobre a minha vida, eu preciso disso, né? E um tempo também para entender essa conexão e me conectar com a espiritualidade, né? Então, assim, ó, tá vendo? A pessoa ali, ó, como se estivesse meditando, né, no alto da montanha ali e tal. Então, uma experiência espiritual. Então, ela tá muito focada nisso, né? Aqui a gente tá vendo intenção em relação a você, mas ela precisa primeiro desconstruir, tipo, finalizar algumas coisas, cortar situações, pessoas e ficar bem com ela, sabe? Quando, tipo assim, preciso limpar minha energia, sabe? Preciso ficar primeiro sozinho pra daí iniciar alguma coisa. Quer ver? Ó, aí que mais pretende? Pajem de espadas, uma pessoa que vai estudar o que fazer, né? Tá vendo? Ele tá aqui com com um livrinho, né? Mas de novo um pajem, né? O terceiro já que aparece aqui. Ou seja, eu tô com essa vontade, mas eu tô analisando ainda. E não é analisando porque, tipo, não sei o que eu quero, mas analisando pra saber como que chega, o que que fala, quando falar, sabe? Então, assim, começando a ter ideias, né? Ó, tá vendo aqui, ó, tá atravessando, ó, a travessia de novo. A pessoa tá atravessando, ela ainda não chegou do outro lado. Então, assim, enquanto ela tá atravessando, né, um momento mais desafiador, ela pretende investigar e saber mais sobre você, talvez para saber se você tá com alguém, se não tá com alguém, se, sabe, ainda gosta dela, apesar que daí ela vai ter que perguntar também, então ela tá pensando como que ela pergunta, como que ela chega, não está, isso é uma intenção da pessoa, né, assim, finalizar uma situação, meditar para que ela possa achar uma estratégia boa, né, para se aproximar. Vamos ver o que mais. Essa pessoa não tá muito bem, não. Olha só, o diabo. Aqui tem alguma situação que controla ela. Lembra que eu falei de manipulação? Então, assim, talvez exatamente isso que ela precisa colocar abaixo, sabe? Eu sinto que, assim, é como se ela tivesse que tomar cuidado, porque como tá na intenção dela, é como se ela tivesse que tomar cuidado com esse diabo, com essa energia, sabe? Que também já falei que é necessário fazer uma limpeza, tudo mais, né? Porque a pessoa precisa finalizar, não é fácil, ela quer ficar um pouco sozinha para poder, sabe, se regenerar, né?
quer ir com muita cautela, observar tal, mas ela sabe que tem um diabão ali que tenta ficar controlando. Olha aqui, ó, a situação, tá vendo? A vida dela. Então, talvez por isso que ela também quer ir com calma, até conseguir, de fato, encerrar essa história aqui. Porque tem uma energia pesada em volta dessa pessoa, sabe? Que... Ai, meu Deus. Não vou nem falar nada. Pesado mesmo. Ó, aí tem o Ás de Paus, tá vendo? Então, assim, preciso sair disso aqui, que eu não tô mais aguentando, e também não tô mais aguentando de vontade, de desejo de entrar em contato com você. E aí vem o Ás de Paus. Mas tá vendo? Precisa passar por tudo isso, né? E ela já tem essa intenção, ela tem essa clareza. Vou ter que passar por isso, enfrentar isso, tal. E aí sim, a gente começa um novo ciclo. Pelo menos a pessoa pretende, né? Ela ainda não sabe qual que são as suas intenções. Eu vou tirar mais uma ainda. Falei mais uma, né? Tirei 3. Olha só. Ó, outro pajem. Acho que veio todos os pajens. Um pajem de pausa, tá vendo? Ó, vou jogar tudo pro alto. Agora sim. Agora eu criei o... Agora eu posso, agora eu tô livre. Mas é isso, ó, tem que terminar uma situação. O mago também veio. Veio no outro jogo o pajem de paus com o mago em sequência, igualzinho aqui. Né? O mago fala de manifestação, de pegar de volta o controle da própria vida. Aí ela acelera, ó. Então, aí ela, tá, agora eu tô livre, agora eu tô com poder, e agora eu vou jogar tudo pro alto, e agora eu vou acelerar e vou atrás dessa pessoa. Mas ela tem que passar, tem que terminar um ciclo aí que eu sinto que tem alguém ou alguma situação aí que tá aprisionando, sabe? Tipo, quando segura, não quer soltar, tenta manipular, mas isso só tá fazendo a pessoa ficar mais irritada e com mais certeza de que não quer estar ao lado dessa outra pessoa ou quer estar nessa situação. E agora, o que vamos perguntar? Vamos perguntar sobre essa energia do diabo. Aí, vou tirar umas 3 cartinhas aqui. Foi uma oportunidade, é assim, o que acontece? Alguém chegou com uma oportunidade para essa pessoa, ali, ó, Ás de Ouros. Chegou com uma proposta, em algum momento, tá? Esse diabão aí. Esse diabão chegou ali com uma proposta tentadora. Olha, vai ser muito bom, você vai colher bons frutos disso, né? Aceita essa proposta, aceita essa minha ideia, né? Você não vai se arrepender, né? Vai ser maravilhoso. E aí, a pessoa... foi ali toda deslumbrada, ó, ficou um pouco em dúvida, tal, mas por fim acabou cedendo. Apesar que sempre eu sinto que a dúvida ela carregou essa dúvida durante muito tempo, inclusive já dentro da situação. Porque ela foi percebendo que aquilo não estava deixando ela feliz, né? Esse diabão... tava controlando ela, ó, e aí ela cada vez mais ansiosa, tendo insônia, né, noites mal dormidas, e por fim, uma necessidade enorme de se defender e de se proteger desse diabão. Enfim, então assim, eu sinto que é uma pessoa, né, que o ser amado se envolveu, mas pode ser uma proposta de trabalho, para cada caso vai ser uma coisa. Mas, ó, tá. Tá saindo dessa situação. Ótimo. Ó, o seu ser amado, Rei de Copas, tá vendo? Ele colocou o melhor dele nessa situação, né? Acreditando que realmente era algo que poderia prosperar e tudo mais, e ele percebeu que, na verdade, ó, ficou ali num 2 de paus, como se fosse assim, estou aprisionado agora nessa situação que eu fui inventar de me meter aqui, né, eu fui inventar de aceitar essa proposta aqui, mas eu tô olhando pra fora, sabe? Então, assim, não tô contente, né, mas ao mesmo tempo me sinto aqui aprisionado, tá vendo? Ela fica olhando pra fora, mas tem um outro bastão aqui encostado, que é como se fosse
algo que aprisiona. Então, assim, tem algo que eu quero lá fora e tem algo que me aprisiona aqui. Então, fica naquela insatisfação, né? Cadê a carta da insatisfação? Já até perdi aqui. Aqui, ó. 5 de copas, né? Então, assim, nossa, eu tô insatisfeito aqui nesse lugar. Só que agora, ó, aí a pessoa tá já de malas prontas. Daqui, tipo, meu, tá decidida a pessoa já tá. Tá? E provavelmente de malas prontas, se for o caso, assim. Só tem realmente que talvez resolver algumas questões mais burocráticas, alguns detalhes e é como eu falei, a outra pessoa, o que segura, né, o seu ser amado em alguma situação é uma pessoa muito tóxica. Só que ele está passando por um momento de julgamento, então tá vendo? É como se estivesse se libertando, tá? E aí vem o louco, ó, que entra numa nova jornada, né? Então, assim, se liberta desse fardo, provavelmente era um karma pesado que as pessoas tava passando, pra vir num momento de mais leveza, ó, 0, louco, a primeira carta do tarô, então tipo, agora eu posso me jogar. Então tem muito disso, sabe? Finalizando um ciclo, pessoal, ó, 6 de paus aqui no fundo do deck, ó, 6 de paus é vitória, tá vendo, ó? Tipo, liberdade. Finalmente agora eu posso seguir, né, o meu coração, seguir o meu chamado, viver o meu propósito, ser eu de verdade, né? Sem máscaras, sem ficar com receio de falar o que eu tô pensando, sem ficar cheio de dedos com essa pessoa, com essa situação, sem ficar sendo julgado ou maltratado ou chantageado. Chega, isso ficou pro passado, chega, já deu, né? Ó, os amantes. Tá vendo? Por quê? Porque quer viver essa conexão. E é muito forte, né? Os amantes é um arcano maior e que, assim, eu escolho você. É você que eu quero. Eu posso ter muitas opções, mas quem eu escolho é você. Tá? Fundo de deck, ó. Cavaleiro de paus. Ou seja, aí já vem o movimento. Lembra que apareceu o Cavaleiro de espadas? Então, agora a pessoa tá ali no pajem, tipo, tá observando, tá pensando, tá querendo, mas aí depois do pajem vem o cavaleiro. E aí aqui vem o cavaleiro de paus e o cavaleiro de espadas já tinha saído também. Então, ou seja, aí a pessoa se movimenta, tá? O sol aqui embaixo também, ó, mostrando uma expansão, né? Assim, as coisas melhorando muito. Nossa, quando sair aquele diabão de lá, ó, Ás de espadas, falando aí, ó, de um novo momento com mais clareza, com mais verdade. Ás de copas. Ó, entende? Então, depois de eliminar aquela energia, vem coisa muito boa, tá? Mas ainda tem essa encrenca no meio do caminho. Eu vou tirar de um tarô agora que fala o que ele falaria pra você de coração pra coração, sem as barreiras do ego. Então, esse é o oráculo, tá? Vamos ver o que ele te diria hoje. Ele não tem coragem de dizer. Ó, foi com você que aprendi que o amor verdadeiro exige esforço e crescimento pessoal. A pessoa tá entendendo que, né, tipo, se ela quer viver um amor verdadeiro, precisa se esforçar, precisa praticar o autoconhecimento, precisa fazer, atravessar as barreiras, tá vendo? E aqui a gente tem como se fosse aqui é uma carruagem, mas enfim, me lembrou a energia do carro, né? Essas rodas, movimento e tal. Então, a pessoa tá consciente de que, tipo, se eu quero estar ali ao lado do meu amor, do amor verdadeiro, da pessoa que eu escolhi, eu preciso me esforçar. Porque provavelmente essa pessoa está ao lado de alguém, né? Que ele não precisou fazer muito esforço, sabe? Assim, não pessoa que ele lutou, nossa, que, assim, sabe, é comodismo. Mas, assim, ele entendeu que para viver o amor verdadeiro, para estar com você, tem que fazer algum esforço, tem que se movimentar, tem que atravessar, né, o medo, a vergonha, né, o medo da rejeição,
Enfim, para cada pessoa é um caso. Vamos ver o que mais. Talvez o tempo tenha passado, mas o que eu sinto por você permanece forte. Ó. Ai, gente, eu não sei, não tá focando, mas assim, é isso, né? Pelo menos eu vou fazendo vídeo. Já é uma superação pra mim. Mais uma. Depois eu vou arrumando esses detalhes aí, eu vou arrumando ao longo do tempo. Mas é isso, né? Eu já tô na energia do carro, né? Tem que fazer acontecer. Nossa, pulou duas, vamos ver. Não importa o que tenha acontecido, você sempre terá um lugar especial dentro de mim. Ó. E, por fim, fomos vítimas de circunstâncias que fugiam do nosso controle, ao nosso controle, e isso nos afastou, apesar do amor que existia. Então a pessoa tem consciência, né, que existia muito amor nessa conexão, existe ainda, e que é como se a pessoa pensasse, caramba, meu Deus, a gente se gostava tanto, tava dando tão certo, assim, tinha tudo para dar certo. Por que me apareceu aquela proposta? Por que eu caí naquela tentação? Por que eu fiz aquilo? Ou por que eu deixei de fazer tal coisa? Porque chegaram algumas circunstâncias que fugiram do controle, enfim. Então, né, é como se fosse assim, a pessoa sabe que tinha muito amor, mas que vocês foram vítimas, né, de circunstâncias que fugiam do controle de vocês. Apesar que eu não gosto desse negócio de... Todo mundo é responsável pela própria vida. Mas, é aquilo que eu falei, às vezes a energia, a parte espiritual é muito forte mesmo e puxa a pessoa, né? Tanto pode puxar a pessoa para a luz, como tem aqui como tendência, como também pode puxar lá para as trevas, dependendo da energia de lá, entendeu? Suga a pessoa, leva, a pessoa é abduzida. E a energia que tem é mais ou menos isso, sabe? A pessoa ficou cega, tava dormindo, agora tá despertando. Ó, e aí no fundo do deck, eu daria qualquer coisa para ter mais um momento ao seu lado e sentir o seu abraço. Ai, gente, que lindo. Esse oráculo é muito lindo. Bom, enfim. Pensando aqui. A gente tem tanto oráculo aqui que eu tô pensando qual que eu vou usar. Peraí, eu vou pegar... Vou tirar uma cartinha desse. E depois... Vou pegar algum dos que tem livretinho pra ler um textinho final. Mas aqui, com certeza, né, essa leitura acaba sendo muito mais breve do que a que eu faço no particular do Laços Invisíveis, porque vai se apresentar algumas questões ali que são mais particulares, né, daquela pessoa, e aí a gente aprofunda pra tentar entender mais, sabe? Olha só, vestida para reinar. Pra você, então, ó. Cada rosa carrega um propósito. Amor, força, paixão, intuição, proteção, sabedoria e cura. Cultive esses valores em seu coração e veja sua vida florescer com equilíbrio e plenitude. Vamos ver no fundo do deck. Força ancestral. Honrar sua origem é reconhecer o poder que corre em seu sangue. Suas raízes, sua história são a base que sustenta quem você é. Não se esqueça de onde veio, pois nele está a força para conquistar o futuro. Então, assim, né, é aquilo que eu falo, né, volte pra você, faça o que tem que ser feito, né, que a outra pessoa vai fazer a parte dela lá, né, não tem como a gente fazer pelo outro, mas a gente pode confiar, orar, daí é sempre saudável, tá, sempre, e funciona, como apareceu lá no começo, né, as orações estão funcionando. Bom, eu vou fechar com esse daqui, ó. Oráculo terapêutico Poder da Lua. Uma mensagem pra você, tá? De um textinho que vem aqui. Vamos ver pra fechar. Vieram muitas cartas. Calma aí.
Uma só, por favor. Acabei de falar de propósito. Ó, propósito de vida pra você, tá vendo? Você viu que acabou de sair aqui, né? Do propósito. Aqui, ó. Cada rosa carrega um propósito, né? Aqui fala, então, é o momento de você se alinhar com o seu propósito. Fazer o que tem que ser feito, igual tá aparecendo lá na carta do carro, né? Tá esperando o quê? Vou ler aqui, ó. Propósito de vida. Então, assim, deixa a pessoa lá resolvendo a vida dela, se libertando do diabão. Pode fazer oração, sim, pra pessoa se libertar dessas amarras. Pode sim fazer ritual, mesa radiônica, gente, não tem problema, porque assim, não tem essa de, ai, vai interferir no livre-arbítrio da pessoa. As pessoas não rezam para outras pessoas, a gente o tempo todo tá lançando energias, trocando energias, o tempo todo a gente tá jogando intenção, consciente ou não. Então, muito melhor que a gente faça algo consciente ali, pensando, nossa, que essa pessoa se liberte disso, tal, aquilo, não vai tirar o livre-arbítrio dela, nem de ninguém envolvido, porque o livre-arbítrio é livre-arbítrio. Então, tipo assim, vai só contribuir, vai vir uma energia favorável que traz uma limpeza, uma proteção, entendeu? E aí a pessoa faz o que ela quiser com aquilo. Mas assim, traz mais lucidez, né? Traz insights pra pessoa. Enfim, ó, propósito de vida. Vamos lá. Cada um de nós tem um propósito único, uma razão especial pela qual estamos aqui. Este é o momento de se conectar profundamente com a essência do seu ser e compreender o chamado do seu coração. Seu propósito de vida pode se manifestar de várias formas. Ele é a expressão mais autêntica do que você tem a oferecer ao mundo. Para encontrar seu propósito, olhe para dentro de si. Quais são as coisas que fazem seu coração cantar? Quais atividades te trazem um profundo senso de satisfação e significado? Coloca nos comentários. Quais são os talentos e habilidades únicos que você possui e como pode usá-los para fazer a diferença? Abra-se para as possibilidades e confie que você está exatamente onde precisa estar para descobrir e seguir o seu caminho. Tá vendo? É como se fosse assim, né? Você tá no lugar certo, você já tem as ferramentas, você já sabe o que tem que ser feito. Só começar. Conselho: a autenticidade é a chave para alinhar suas ações com seus valores e paixões mais profundas. Não tenha medo de ser você. Afirmação: meus talentos e habilidades me guiam em direção do meu propósito de vida. Então é isso, gente. Espero que tenha feito sentido para a maioria de vocês, né? Como eu disse, não vai ser para todos que vai ressoar. Mas me conta se fez sentido, se é para você essa leitura, o que você achou. E já falei, se inscreve, curte o vídeo, não lembro se eu falei. Ai, gente, curte, compartilha, se inscreve, se vocês sentirem do coração também, tá? Não gosto de ficar, faz isso para me ajudar. Não, é uma troca, entendeu? Se tiver servido para você esse vídeo, você pode dar esse feedback, né? De alguma forma, né? Trazer essa troca, que para toda relação saudável tem uma troca equilibrada. E aqui é uma relação, né? Eu com vocês. Então é isso, gente. Um beijo e até breve.